Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem e esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Hoje estou muito feliz, pois estou entrando em uma nova etapa nesse canal. Estive aí por alguns dias afastado, fazendo o melhor que eu pudesse, para estar trazendo aqui a palavra do Senhor, pois tenho eu um compromisso com Deus. Eu falei com Ele: Senhor, eu quero te colocar em primeiro lugar, quero fazer a sua vontade, quero te colocar à frente de tudo em minha vida, e assim eu tenho feito. Mas tenho colocado para o Senhor aquilo que eu desejava, né? Precisava muito de uma porta aberta, e eu sei que trabalhando fora fica mais difícil para eu poder fazer a vontade de Deus, pois talvez vocês não saibam, mas gravar vídeos não é tão simples assim, tá? Tem que ter um tempo de dedicação, temos que orar, temos que jejuar, temos que estar sensível à voz do Espírito Santo, porque o intuito desse canal é trazer mensagens que vão edificar a vida de pessoas, né? Trazer meus conhecimentos, trazer conhecimentos ao qual eu adquiri, não porque sou boa, porque sou capaz, mas porque Deus tem feito assim na minha vida. Deus tem aberto a minha visão, pois eu tenho procurado. A palavra do Senhor é bem clara, né? Chegai-vos a Deus e eu chegarei a vós. Então isso é para todos nós que somos servos do Senhor. Não é nada assim que Deus escolhe um ou abençoa mais um do que o outro, nada disso. Apenas a diferença é essa. Você se chega a seu pai e seu pai se chega a você, né? Você pede a Deus sabedoria e ele te dá. Você pede a Deus que ele te abra a visão e assim o faz, entende? E assim nós conseguimos ver uma transformação em nossa história, porque nós vamos dando espaço ao Espírito Santo para que ele possa trabalhar. E assim eu tenho feito. E eu coloquei à disposição do Senhor para estar trazendo essas mensagens para que você cresça junto comigo, tá? Eu estou aí numa caminhada, o alvo meu é ser salva, né? O nosso alvo é esse, né? Um dia morar com o Senhor Jesus. Mas enquanto estamos aqui na terra, nós devemos ser vencedores em Cristo Jesus. Nós somos testemunhas vivas do poder de Deus. Então não podemos viver na terra falando que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus faz, que Deus transforma, e viver uma vida miserável, uma vida decadente, né? Como eu vivi durante muitos anos da minha vida religiosa que eu tive. Então esse é o intuito desse canal, trazer mensagem que transforme vidas, assim como Deus tem transformado a minha vida também, tá? E mediante a tanta dificuldade, eu tenho me colocado na disposição, muitas vezes aí, vocês talvez até já viram eu falando algumas palavras erradas, né? Tem algumas dificuldades aí na fala, mas eu tô aqui, fazendo a vontade de Deus, pedindo ao Senhor que me ajude, que na minha falta de capacidade, Ele me capacite, que na minha falta de sabedoria, Ele me dê sabedoria para falar aquilo que agrada o coração de Deus. Nada do que eu acho, nada do que eu pense, simplesmente aquilo que está aqui na palavra, ao qual vai trazer uma transformação na nossa história. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui no mundo, por onde Ele passou, aquele que você chegou a Ele, aquele que abriu o coração, teve a vida transformada. E hoje não é diferente. Você abre o seu coração, o Espírito Santo de Deus entra e faz morada e transforma a sua história. E aí você passa a ser um testemunho vivo do poder de Deus. E aí outras pessoas começam a ver a transformação na sua vida e eles querem saber o que aconteceu. E aí é o momento de você falar do amor de Cristo Jesus. Muitas vezes nós damos tantas desculpas, né? Vocês viram aí o título desse vídeo. Qual é a desculpa que você tem dado que tem te impedido de fazer crescer? Né? Muitas vezes nós sempre temos desculpa. Eu mesmo poderia dar várias desculpas. Eu já estou velha, né? Para quem não sabe, em março agora eu completei 50 anos. Então muitas vezes pensamos assim, já estou velha para sonhar, já estou velha, né, para correr atrás dos meus sonhos. Então são desculpas que nós vamos dando. Ninguém acredita em mim. Eu falo, as pessoas dão risada dos meus sonhos, eu procuro apoio, eu não tenho, o meu marido não acredita em mim, a minha esposa não acredita em mim, os meus filhos, meus amigos. Então nós vamos dando desculpa e vamos fazendo o quê? Vamos nos paralisando. E nós temos sempre na palavra alguma coisa que vai te direcionar a entender que com Cristo Jesus, com o poder de Deus em nossas vidas, nós podemos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Então não podemos parar, não podemos deixar que essas desculpas nos paralisem. E eu vou começar já lendo a mensagem do Senhor, onde nós trazemos aí um conhecimento através da vida de Davi, tá? Davi, ele tinha tudo para desistir. Davi tinha tudo para falar, não, eu não vou correr atrás dos meus sonhos, é isso que falaram para mim não vai acontecer, porque a realidade de Davi era contrária àquilo que Deus havia prometido, né, na vida de Davi. Deus o escolheu para ser rei em Israel, ou seja, você olhando para aquele menino, ele não tinha condições nenhuma de ser o Davi que ele se tornou, mas ele tinha algo especial, ele confiava em Deus.
Ele tinha algo especial. Tudo que ele fazia, ele colocava Deus em primeiro lugar na sua vida e não fazia nada se Deus não o autorizasse. E Davi tinha algo mais especial ainda. Toda vez que ele errava, ele chegava aos pés do Senhor, pedia perdão e naquele erro ele não cometia mais e assim ele continuava a sua jornada. Nós podemos tê-lo como exemplo em nossas vidas, né? Não está aqui na palavra à toa. E eu vou falar com você acerca de um momento em que Davi vive, ao qual vocês sabem, Saul começou a perseguir Davi. Saul começou a ter inveja de Davi, porque Davi começou a prosperar, Davi começou a ser reconhecido, porque havia um Deus grande na vida de Davi. E Saul ficou incomodado com isso. Então Saul passa a perseguir Davi a ponto de desejar a sua morte. E Davi teve que diversas vezes fugir de alguns locais para que ele não fosse morto por Saul, tá bom? Então nós vamos ver aqui que chega um momento que Davi está numa situação difícil. Então Davi teve que fugir para um local e quando ele está ali, ele teria tudo para desistir. Não, eu vou desistir disso, o que está acontecendo? Né? Eu fui escolhido para ser rei, fui ungido, eu venci aí uma guerra. Nessa situação, Davi já tinha matado Golias, matado um gigante, tinha recebido ali algumas bênçãos materiais, o reconhecimento do seu nome, e tudo isso causou aí uma inveja no coração de Saul. Então Davi poderia falar, eu vou parar por aqui, né? Mas Davi não fez isso. Naquele momento, olha a atitude que Davi tem. E eu vou ler aqui para vocês, é 1 Samuel 22, a partir do versículo 1 até o versículo 2. Vamos ver, olha que algo interessante que acontece com Davi. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando viram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então aqui nós já temos uma grande lição. Davi está ali, foi refugiado, né, sozinho. Então naquela situação, se ele fosse olhar no lado físico, estava perdido. Sozinho, fugindo de Saul, Saul desejando a sua morte, e ele estava ali. Então a sua família, seus irmãos, quando soube disso, foram ao encontro de Davi. E com seus familiares, alguns homens. E você vai ver ali que não são homens qualificados, né? E você olhando aquela situação, você vai falar, meu Deus, não é possível. E agora? O que eu faço? Tá aqui minha família e esses homens aqui, incompetentes, não têm capacidade nenhuma. Eu estou perdido. Mas não foi isso que Davi fez. Davi olhou para aqueles homens e viu que poderia ter uma bênção na vida deles junto com aqueles homens. Por quê? Davi olhou aquela situação, mas Davi tinha algo especial. Ele não confiava na força do seu braço. Ele não confiava na situação que ele estava vivendo. Ele confiava no Deus dos exércitos. E isso fez toda a diferença na vida de Davi. É dessa forma que nós temos que ser também. Esse é o segredo de Davi. Davi não confiava na força do seu braço. Davi não confiava na situação que ele estava vivendo. Ele não se desesperava, porque ele sabia que tinha um Deus grande junto com ele. E quando nós sabemos que tem um Deus grande junto conosco, nós podemos vencer todas as batalhas das nossas vidas. Então Davi está ali com esses homens, olha a qualificação. Homens endividados, todos amargurados de espírito. Ou seja, ele teve que se levantar, se reerguer com homens que se você olhasse não teria como vencer uma batalha. Mas confiando em Deus, Davi foi. Vamos ler agora no capítulo 23, olha só o que acontece. Foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Ou seja, olha o que eu disse para vocês. Davi consultou a Deus sobre essa situação. Então ele ficou sabendo que está tendo ali uma guerra, que aqueles homens estão ali destruindo, saqueando aquele lugar, Keila. E quando ele sabe disso, ele se junta com esses homens, que ao olhar humano não teria como, né? Homens que estão endividados, homens que estão ali com o coração amargurado, mas ele se levantou, se posicionou e buscou em Deus. Eu posso ir guerrear contra eles? O Senhor será comigo? E assim a resposta de Deus foi, vai que eu serei contigo. Então Davi foi com aqueles 400 homens e venceu aquela guerra. E a partir dali, esses homens se tornaram grandes aliados com Davi. Toda vez que havia uma guerra, Davi consultava a Deus e Davi ia e vencia. Então isso é o ensino para nós hoje, tá? Independente da situação que você esteja vivendo, da dificuldade que você esteja vivendo, do que você está olhando com seus olhos físicos,
Creia que existe um Deus junto contigo. Creia que existe um Deus que é poderoso em fazer todas as coisas. Se você coloca ele na frente, não tem como você não vencer. Confia nele. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a entender que o que está diante dos seus olhos não quer dizer nada. A última palavra vem do Senhor para a sua vida. E Deus quer transformar a sua história. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor ao seu coração, que você possa ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Mais uma coisa eu quero te dizer, se essa mensagem tem tocado o seu coração, tem te ajudado de alguma forma, compartilhe com outras pessoas. Não deixe de se inscrever no canal, porque esse canal vai crescer e muitas pessoas serão alcançadas para a honra e glória do nome do Senhor, e você estará junto comigo nessa batalha. Venceremos em Cristo Jesus, transmitindo a palavra do Pai, trazendo salvação, transformação de vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? É isso, vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.